Meus queridos amigos, para mim é um prazer e um privilégio nesta noite chamar a sua atenção para uma porção da palavra de Deus tão maravilhosa, que estabelece um contraste real, cuja resposta à compreensão sobre este contraste estabelece o nosso destino eterno. Está em Romanos no capítulo 8, ou melhor 6, no versículo de número 23, um daqueles versículos conhecidos, memorizados por todo mundo, palavras do apóstolo Paulo, palavras pelo Espírito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso título nesta noite é uma verdade confrontadora, aqui em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Eu gostaria de ter a sua atenção nestes poucos minutos que nós temos em cima deste versículo apenas, porque há aqui uma ilustração muito interessante. Eu devo lhe lembrar que Paulo, ele jorra em ilustrações ao falar sobre Cristo, ao falar sobre a eternidade, ao falar sobre coisas um tanto mais abstratas. Ele sempre traz algum tipo de ilustração, seja em uma palavra única ou em uma pequena narrativa ilustrativa. E aqui há uma ilustração diante de nós neste versículo. É uma ilustração surpreendente quando você percebe ela, e desafiadora também, mas nós não percebemos essa ilustração com muita facilidade. Esse é um texto que fala sobre o salário. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. E normalmente nós lemos da seguinte maneira este versículo, por isso que nós não percebemos rapidamente a ilustração. O resultado de pecar contra Deus é a condenação. O salário do pecado, é a morte. Mas não é exatamente isso, apenas isso, queridos. Não é apenas isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não está apenas dizendo, veja, o resultado do pecado é a condenação. Ele já disse isso muitas vezes. Ele está colocando carne e osso nessa declaração, nesta verdade. E o que ele faz aqui é personificar o pecado, transformá-lo em uma pessoa. Observe novamente. Porque o salário do pecado é a morte. Você percebeu? Paulo personifica o pecado. Ele é visto aqui como uma espécie de patrão, empregador que paga o seu salário aos seus funcionários, porque o salário do pecado é a morte. Um tirano, um comandante de um exército, um empregador difícil, mas que paga certinho e em dia o seu salário. Essa é a ilustração, e ela é colocada aqui, e essa ilustração ela conclui um raciocínio que tem início lá no primeiro versículo do capítulo 6. E ao longo desse capítulo 6 inteiro, e nós não percebemos com facilidade, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dando forma, personalidade, personificando o pecado aqui. Deixa-me provar isso para você. Comece comigo, por exemplo, no versículo 6, a segunda parte do versículo 6. Aqui ele começa a dar forma, a colocar carne no pecado. Versículo número 6, a segunda parte, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Versículo de número 12, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele é um rei, ele tem poder. Versículo 13, a primeira parte, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Versículo 14, a primeira parte também, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Versículo de número 16, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E então o versículo 17, mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Tendo ilustrado, tendo personificado o pecado, ele diz, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Essa é a ilustração. É maravilhoso, não é? É intrigante. É surpreendente, na verdade. Porque nós não costumamos pensar desta maneira ao pensar sobre o pecado. Nós pensamos sobre o pecado em termos de ações,
cometidas, nunca em termos de um serviço prestado a um empregador. Mas é isso que Paulo está fazendo aqui. É isso que ele está dizendo. Ele é um chefe, ele é um empregador, mesmo um tipo de soberano aqui, uma espécie de rei. No capítulo de número 5, no versículo de número 21, nós lemos essas palavras: para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reinasse pela justiça. No capítulo 6, versículo de número 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Um tipo de soberano. E ele é personificado aqui na ilustração do apóstolo Paulo como alguém que possui grande poder, grande domínio sobre os seus empregados. Queridos amigos, a palavra de Deus está descrevendo aqui, então, nessa ilustração, que quando nós pecamos, quando uma pessoa peca contra Deus, eu devo definir isso, pecado é a transgressão da lei moral de Deus. Quando alguém peca, o que Paulo está dizendo aqui, que a pessoa não somente peca, mas ela trabalha, ela presta um serviço ao pecado, ela está produzindo, ela está entregando resultados. É isso que ele está dizendo. Isso é estarrecedor, se nós tomarmos com seriedade o que ele está dizendo. Isso é estarrecedor, sabendo que é o Espírito de Deus quem está falando a partir do apóstolo Paulo. Queridos amigos, nós estamos a serviço do pecado, de um tipo de empregador, se nós não servimos a Deus, o Deus vivo. E se nós levamos a sério a palavra de Deus, de verdade, a sério que a palavra de Deus ensina, então eu devo repetir que isso é estarrecedor, não é verdade? Que o tempo todo de nossas vidas, nós não somente pecamos contra o nosso Deus, mas nós trabalhamos para o pecado, colocamos a nossa força, mente e energia para o serviço do pecado. E ativamente, nós estamos produzindo algo para o Senhor pecado. Eu estou tentando com muita calma para que a ilustração fique em nossa mente aqui, porque ele faz isso ao longo destes versículos. A Bíblia ensina que antes da conversão, antes da transformação da nossa vida, da libertação do pecado, uma pessoa vive, serve, representa, trabalha para o pecado. Em outras palavras, o pecado é o ideal de vida de uma pessoa antes da conversão. E também é o seu empregador. Assim, nós ouvimos as pessoas falar: eu gostaria de trabalhar com algo que eu gosto muito. É assim que nós vivemos para o pecado. É nosso ideal de vida e é nosso empregador. Nós produzimos, nós prestamos serviço ao Senhor pecado. E a consequência, diz então o apóstolo Paulo, de uma vida concluída, vivida assim, neste serviço, diz a Bíblia, é a morte eterna, porque o pecado, ele paga os seus trabalhadores com punição. Você já parou para pensar sobre isso? Está aqui no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Há um contraste muito interessante aqui, e você já percebeu. Há dois senhores personificados aqui. Um é o pecado e o outro é Deus. E eu e você, nós estamos no meio aqui destes dois, como aqueles que servem um destes dois. Em outras palavras, não há um ponto de neutralidade aqui. Ou nós servimos um ou nós servimos o outro. A questão não é se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo ao pecado. A questão é a quem eu sirvo. Essa é a questão real a ser levantada. O que eu devo fazer? O que eu devo, trazer diante de minha consciência. A quem eu estou servindo? Se nós somos pessoas honestas com nós mesmos, não desonestos intelectuais, é a frase da moda, mas pessoas que param e são realistas consigo mesmo e tomam as rédeas das emoções para pensar racionalmente, eu preciso seguir essa ilustração e parar e pensar. A Bíblia está fazendo uma declaração. Como tem sido a minha vida? A quem eu tenho servido? Eu não estou neutro, não há neutralidade segundo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em um contexto parecido, um dia disse: aquele que comigo não está ceifando, juntando, trabalhando em meu campo, está espalhando. Não há neutralidade nessa questão. E o que nós temos diante de nós aqui são dois senhores,
E o grande ponto é este: a quem eu sirvo? Quem você serve? Cada indivíduo no mundo, neste momento agora, é um servo do pecado ou um servo de Deus, do Deus vivo. Não existe neutralidade, não existe terra de ninguém na esfera espiritual. Bem, nós naturalmente, quando pensamos sobre as pessoas, nós tentamos classificar para facilitar o nosso relacionamento, o nosso pensar sobre as pessoas que nós conhecemos. E nós criamos nossos critérios, não é? Aquelas pessoas são mais extrovertidas, aquelas são mais reservadas, pessoas boas, pessoas más, altruístas ou egoístas, honestas ou desonestas. Mas eu preciso dizer nesta noite, baseado aqui neste texto, que toda esta conversa sobre moralidade, dividir as pessoas em termos de moralidade, fazer o bem, não faz o bem, ético, não é ético, correto, não é correto, escrupuloso ou não, é completamente irrelevante no que se refere a definir uma pessoa. Não é se a pessoa é boa ou má, nem quão boa ou má ela é na sociedade, mas a pergunta é outra. Essa é uma pergunta de pouca consequência, na verdade, se você pensar com calma. A única pergunta que nós precisamos fazer a respeito de uma pessoa para conhecer, para entendê-lo, seu caráter, é essa. Para todo mundo saber quem essa pessoa é esta. Quem é o Senhor dela? A quem ele serve? E a resposta a esta pergunta nos dará com clareza uma definição do caráter, da vida, do ideal de vida dessa pessoa. Embora seja na sociedade uma pessoa de alta moral, muito altruísta, benfeitora, e pareça muito melhor do que muitos cristãos que nós conhecemos, ou qualquer membro de igreja, isso não diz a verdade a respeito dessa pessoa. A pergunta que deve ser feita é esta: quem ela serve? Quem eu estou servindo? Para quem eu produzo? Seria o pecado? Seria Deus? O que ou quem impulsiona a vida desta pessoa a se levantar pela manhã e enfrentar a vida? A quem eu sirvo? Porque há uma força, não é, que nos impele a fazer algo. De outra maneira, nós permaneceríamos deitados, quietos, parados, inertes. Algo me faz mover. Há uma demanda em cima de mim, um Senhor, uma comoção, um mover. A quem eu sirvo? Queridos amigos, a resposta a esta pergunta, então, se nós somos honestos conosco, podemos examinar o nosso coração, determina agora onde nós estaremos hoje em relação à eternidade. É preto no branco, é matemático. O Senhor nos dá esse meio. Veja, a Bíblia às vezes expressa esta verdade do versículo de número 23 em outras maneiras. E ela diz assim, parafraseando: ou você tem a tua casa construída na rocha ou na areia. É a mesma coisa. Onde ela está construída? A quem você serve? Ou você já passou pela porta larga, ou você passou pela porta estreita. Ou você segue no caminho largo, ou você segue no caminho estreito. Ou você serve a Deus, ou você serve mamon, bens materiais. É inevitável, é um ou outro, e não há como esses dois andarem juntos. E você sabe que dentro de nós podemos tentar ficar em cima do muro e servir estes dois senhores. Mas vai chegar um determinado momento que haverá um conflito dentro de nós e o resultado vai ser pular para um lado ou pular para o outro. Isso irá acontecer. Na verdade, nós já estamos em um determinado lado, mas se tornará ainda mais claro para nós em um determinado momento da vida a quem nós temos servido todo o caminho, toda a jornada. E aqui está a grande questão. É a sua vida neste momento que você faz para Deus ou para o pecado? Nós podemos fazer um exame, ou melhor, um teste muito simples, um papel em branco, A4, uma lista no meio, Deus, pecado, começar a enumerar. Você pode fazer esse exercício, é muito racional e é muito simples. E chegar a uma conclusão? Não há necessidade de um teste muito grande, porque a vida é o que
nós fazemos no espaço e no decorrer do tempo, ao longo deste tempo que vivemos nesta linha, neste papel. Qual lado preenche mais? É a resposta a quem nós temos servido, produzido, entregado. A quem nós temos servido? A Deus ou ao pecado? É a grande pergunta. E essa é a pergunta que deve ser martelada em nossa mente, e nós não podemos colocá-la de lado para responder depois. Nós temos essa tendência, certas perguntas difíceis, nós colocamos no canto ali para voltar a lidar com ela. Mas essa é uma pergunta que não pode ser deixada para amanhã, porque no que se refere à eternidade, nós não temos o amanhã. Ela precisa ser respondida agora, e a conclusão, então, deve impelir a agir. Por quê? Porque, querido amigo, estes dois empregadores aqui são pagadores fiéis. O pagamento virá inteiro, na data, não tardará. Assim a pergunta é essa: eu vivo para Deus, ou estou a serviço do pecado, de Satanás, o diabo? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui está então um patrão, um chefe. É difícil nós pensarmos sobre patrões e chefes hoje, não é? Nesta sociedade com tantos direitos trabalhistas, mas se você voltar algumas décadas atrás, você estaria inteiramente à mercê da lei estabelecida pelo chefe, dependendo da companhia, da firma, do lugar onde você trabalhava. Mas o que significa servir ao pecado, tê-lo como senhor, chefe, dirigente da tua vida? Significa que a vida de uma pessoa é caracterizada pela prática do pecado. Esse é o significado. Pelo gosto, pelo prazer naquilo que é pecaminoso. Isso é servir ao pecado, isso é que caracteriza a vida de uma pessoa. Então é caracterizada a vida desta pessoa pela desobediência a Deus, a qualquer autoridade, a pai, a mãe, ao que quer que esteja no meu caminho. É caracterizado pela injustiça, pela falta de retidão moral, pela impureza moral, pela impiedade. É caracterizada pela falta de autocontrole. Eu sou levado pela vida conforme eu sou tentado. Eu vou de um lado para outro, eu mudo de uma situação, de um pensamento, conforme uma tentação me atrai. Eu sou conduzido dessa maneira. A imoralidade, as traições, os adultérios, as mentiras, o orgulho, a violência, a cobiça, a hipocrisia, ignorar a Deus, vanglória, tudo isso comprova como tem sido a minha vida. Quem é meu empregador? De quem eu sou escravo, servo? E assim eu peco conforme eu sou tentado. Deixe-me dar um outro teste simples, porque nós estamos tentando nesta noite sermos pessoas racionais à luz da palavra de Deus, honestos. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer em sua palavra, e nós queremos sondar nós mesmos à luz da palavra de Deus. E assim nós podemos fazer esses testes. Como tem sido a minha vida? Facilmente eu sou levado por essas tentações, e conforme elas piscam na minha mente e me fazem sentir algo, elas comandam a minha ação? A resposta a isso determina a quem eu sirvo. Há uma força. O patrão diz, e há ali talvez um olhar ameaçador, e você começa a trabalhar. Não é qualquer patrão esse aqui. O pecado pisca em minha mente e eu vou fazer, eu vou em frente, eu vou produzir, vou prestar serviço para o pecado. Queridos amigos, eu poderia talvez concluir aqui, não teria ainda mencionado, pregado o Evangelho por inteiro, mas como pessoas honestas com nós mesmos, interessadas no que nós estamos fazendo aqui, responder a essa pergunta nos levaria a uma conclusão clara de onde nós nos encontramos à luz da eternidade. Salvos ou condenados. E essa é a característica. Acaso isso descreve alguém nesta noite? É você
um escravo dos teus apetites carnais, e você sempre volta a estes pecados, mesmo se sentindo mal às vezes praticando eles, você volta como um escravo, como alguém que é viciado a uma droga, e depois que passa o efeito há um desejo de vencer, um alcoólatra, alguma coisa do tipo, mas daqui a pouco está você lá beirando e voltando a beber com os amigos e novamente no vômito do álcool. É como um vício. Nós podemos dizer, é você escravo da mentira, e sempre que há uma situação para ganhar algum crédito, se livrar de algum problema, a solução é a mentira, então eu estou escravo disso, isso me prende, isso me traz de volta, isso tem domínio sobre mim. Você peca conforme você é tentado, o teu chefe chama e você obedientemente vai. Se esse é o caso, então, diz a palavra de Deus, você ainda é um escravo, um servo do pecado. Porque o salário do pecado, não, salário. A palavra salário aqui em nossa tradução veio de um termo latino, na verdade, a frase salarium argentum, pagamento em sal. Porque parte do pagamento dos soldados romanos é um bloco de sal. E sal era uma especiaria muito cara na antiguidade. Daí sal, salário. Podia ser trocado por alimento, partes daquele sal, por vestimentas, por arma. Era uma espécie de moeda paralela, não é? A moeda romana. Assim, o pagamento para o trabalho árduo do serviço do soldado romano era um bloco de sal, e isso foi incorporado à nossa língua, o salário. E salário, é claro, é crédito, é merecimento. Nenhum chefe pode chegar, olha aqui, meu querido, pode agradecer, pode dar aqui o teu salário. Claro que não. Claro que não. Salário é merecimento, não é verdade? É claro que é. Você trabalhou, você fez por onde, você pôs teu suor, andou o quilômetro a mais, sacrificou-se, não é? Manteve o sorriso, seguiu em frente, foi horas extras, e você merece. Você fez o seu melhor, o seu maior esforço. Salário é mérito. E a morte aqui é chamada de o saldo, o salário do pecado. Porque na morte, veja, não porque a morte, na verdade, seja algo arbitrário como punição para o pecado, mas ela é dada como resultado natural, consequência natural do serviço ao pecado. E esse é o raciocínio. Uma vida de rebelião contra Deus. Uma vida pecaminosa no coração, nos pensamentos. O tempo está passando e eu estou prestando meu serviço. Chegará um momento, diz a palavra de Deus, em que nós receberemos por cada item produzido, serviço prestado, a recompensa. Queridos amigos, não há cinismo aqui nessa passagem. Não é uma passagem que busca empurrar as pessoas, porque veja a sequência, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A nossa dificuldade é essa primeira parte aqui. Nós queremos a segunda parte. Nós queremos ouvir estas coisas maravilhosas e verdadeiras, sem termos que encarar esta primeira parte. Nós queremos este dom da vida eterna junto com o salário, ou melhor, com os prazeres do pecado. É simplesmente impossível, diz a palavra de Deus. A morte em todas as suas formas, física, espiritual, eterna, é o que receberá um homem ou mulher pecadora não arrependido. Receberá como mérito o salário do pecado. A Bíblia ilustra isso, muitos exemplos de pessoas que trabalharam para o pecado, prestaram um grande serviço a ele e receberam em troca o seu salário. Adão e Eva foram comandados a obedecer o Senhor, mas eles preferiram prestar serviço paralelo a Satanás, e eles receberam o salário, a morte espiritual, a separação de Deus e, por fim, a morte física. Noé e o grande dilúvio, o pecado da humanidade se espalhou e o Senhor pagou o salário.
O faraó no Egito, no tempo de Moisés, desobedeceu à voz de Deus, não deixou o povo ir, pragas e mortandade até o seu próprio filho. O salário de seu pecado foi a morte. Nadab e Abiú, já ouviu os nomes? Sacerdotes de Deus. O serviço deles era oferecer a Deus um culto da maneira como Deus determinou, mas eles decidiram fazer uma gambiarra. No lugar de pegar o incenso determinado e fazer a mistura, pegaram rapidamente qualquer incenso para oferecer ao Senhor. Decidiram entrar na casa de Deus da maneira deles e foram consumidos pela santidade de Deus, ao ponto de suas carcaças serem lançadas fora do arraial. O resultado do seu pecado foi a morte. A Bíblia ilustra, segue ilustrando isto. Acabe e Jezabel, a cobiça pela vinha, o campo belo, o jardim daquele vizinho, a morte do seu dono, o salário do seu pecado foi a morte. Herodes, adorado como Deus, não deu glória a Deus, comido por vermes. Ananias e Safira, mentindo ao Espírito, o salário do seu pecado foi pago imediatamente ao final da prestação de serviço. Judas Iscariotes, o salário do seu pecado foi a morte. Mas não são apenas personagens históricos, porque todo homem e mulher, cada um de nós, iremos morrer um dia. Sabe isso que significa? Que nós também pecamos. Todos nós aqui, cada um de nós. E a morte é a prova do nosso pecado, da nossa injustiça. Nós somos todos partes dessa raça humana descaída. Todos nós culpados, entregues aos nossos pecados, por isso que nós morremos. O salário do pecado é a morte. Oh, queridos amigos, aquilo que leva um homem, uma pessoa, uma mulher a uma morte terrível, um final tão horrível como esse descrito aqui na Palavra de Deus, nesse versículo de número 23, uma morte como esta. Aquilo que leva a pessoa a isso, a uma morte horrível, deve ela própria, esta coisa que leva a ser horrível também, não é verdade? O pecado leva à morte. E o pecado é algo horrível. E todos nós nascemos pecadores. É exatamente por isso que nós necessitamos, carecemos do Salvador. Não é que nós seremos condenados, diz a palavra de Deus. O fato da morte está no final da jornada, já é a certeza de que nós já estamos condenados e receberemos a sentença. Essa é a lógica da palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a condenação eterna, morte eterna, a separação de Deus. Oh, esse assunto é tão negativo, não é? De fato é. A morte física é o mínimo que está em vista aqui nesse versículo de número 23. Porque quando alguém morre, isso é meramente um sinal do que virá. Do temor, do terror, da agonia. O salário é muito grande. A morte referida aqui é uma morte, pense você, que nunca morre. Para sempre morrendo e nunca morrendo. Por quê? Porque ela está em contraste com a vida que é eterna, o dom gratuito é a vida eterna. Esta é uma morte eterna. Condenação eterna. E aqui, querido amigo, cada pobre pecador aqui nessa congregação, cada um de nós aqui nesta noite é chamado ao arrependimento de pecados diante de Deus. Aqui está o resultado de uma vida de labor, de prestação de serviço ao diabo, a Satanás. O salário que virá no final será a condenação. Não se engane. Não imagine que não será, ou que não será parcial, ou que vai atrasar, ou que alguma coisa vai acontecer. Está em contraste com a promessa de Deus da vida eterna. É certo, é garantido, é seguro. Já usei essa ilustração algumas vezes, preciso usá-la novamente para esclarecer a gravidade disso aqui. Pense sobre um ferreiro, alguém que produz
equipamentos, mercadorias de metal. Durante o século XIX, era uma profissão muito requisitada, nobre, na verdade, que dava muito dinheiro. E suponha que alguém vá a este ferreiro, alguém que possui muito dinheiro, e diga para ele: olha, eu preciso de uma corrente forte, pesada, uma corrente muito longa, e eu vou lhe pagar muito, muito bem por essa corrente. E aquele homem, aquele ferreiro, animado pelo prospecto de um grande retorno, ele começa a se dedicar ao seu trabalho e a forjar aquela maravilhosa, espetacular corrente. E os dias passam e aquele homem que encomendou aquela corrente chega e olha e diz: ainda não está grande o suficiente, aumente ela mais, eu vou aumentar o teu pagamento. E os olhos dele brilham. E ele começa a escrafunchar todo lugar e buscar todo o metal que ele pode encontrar para aumentar o tamanho dessa corrente. E ele martela, ele faz os seus elos, ele une com habilidade, com destreza, ele aumenta essa corrente. Até o dia que aquele homem retorna, mas ele não retorna sozinho, ele retorna com um grupo de amigos. E ele olha aquela corrente e ele diz: é magnífica. E ele toma aquela corrente, ele amarra aquele ferreiro e o lança para dentro da fornalha. Assim é um pagamento do pecado. O pecado promete muito, mas o seu pago são as chamas eternas. Você serve ao pecado, querido amigo. Esteja consciente nesta noite que você irá receber o salário, a paga do pecado. É garantido, é uma promessa de Deus. Isso virá, não importa que artifício mental você lide com estas coisas. Se você crê que esta é a palavra de Deus, está claro aqui. Servos do pecado e do diabo. Trabalho árduo, salário tão penoso, uma experiência amarga e terrível em troca de poucas migalhas de pecado nesta vida, um fim tão horrível como este. Que o salário do pecado seja a morte. Mas alguém pode protestar, é claro, já esteja protestando dentro de si mesmo, esse orgulho, esse amor pelo pecado. E diz: quem é que decide o salário de uma pessoa? Não o empregador, nem o empregado. Haveria injustiça nisso. Quem tem que decidir o salário mínimo que alguém deve receber é a lei. Não é verdade? Não deve ser o empregador nem o empregado, a justiça. Isso é correto. É a lei quem decide qual é o valor mínimo que um trabalhador deve receber para conseguir se manter em um determinado tipo de trabalho. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que pecado e lei andam juntos. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, dizendo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força deste aguilhão é a lei. Querido amigo, o aguilhão do pecado, a força do pecado é a lei. Qual é a força que opera sobre o chefe, o patrão, que o obriga a lhe pagar teu salário, ainda embora ele não queira no final do mês? Ainda embora ele deseje fazer tudo para atrasar e não te pagar, e criar alguma desculpa e pagar metade, um terço, há uma lei que opera sobre ele e determina que ele deve pagar esse salário. É exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. A lei de Deus é que demanda a morte, a condenação, a punição de todo pecador. Ele virá, será inteiro, será completo. Mas ouça essas palavras que
Que contraste tão maravilhoso. Porque o salário do pecado é a morte, mas, veja o contraste, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A morte é consequência do pecado. Mas porque o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, sofreu o salário do pecado. Deixa eu me perguntar antes, por que ele sofreu o salário, ele recebeu uma paga para um trabalho que ele não trabalhou? Por causa daquelas pessoas por quem ele veio salvar. Ele recebeu o salário de trabalho de outros. A punição de um pecado que ele não cometeu. Lá naquela cruz, aquela história tão terrível de agonia incomparável na alma e dor. O Senhor estava ali pagando, sofrendo a paga do pecado que ele não cometeu. O autor da vida experimentando o aguilhão da morte em si mesmo, em seu corpo. Naquela cruz é isso que ele estava fazendo. Adquirindo os méritos, pagando o preço do meu pecado para me livrar da morte eterna. É esse o significado do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você percebeu? Isso resolve toda a situação. É um presente, não é salário. Salvação não é o resultado de méritos. Salvação não é paga, não é salário. Salvação é presente, é um dom e é gratuito e não tem um preço pago por mim, eu não posso colaborar com isso. Salvação já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que reconhecem o seu pecado e vão a Ele. É um dom de Deus. Isso acontece muitas vezes, sobretudo em períodos de crise financeira, que você começa a comprar lá na mercearia, nos secos e molhados, para pagar fiado. Não é? E conta essa história dessa senhora, um casal já com certa idade, e o marido doente e não podia trabalhar e trazer o sustento, e a mulher ia na mercearia e comprava e anotava, olha, eu vou pagar fiado. E essa conta, obviamente, ia aumentando ao longo dos dias, e ao longo das semanas, e ao longo dos meses, e ela estava ali como um grande peso na mente daquele homem e daquela mulher. Até um dia que ela pensou consigo mesma, eu preciso lidar com isso, eu preciso de alguma maneira lidar com isso, eu vou lá, eu vou falar para ele que eu não tenho condição, e esse é o estado do meu esposo, eu não tenho de onde tirar, eu não estou bem emprestado desonestamente, minha intenção era pagar, eu vou lá, vou dizer tudo isso para ele. Ela chegou lá, ele disse, eu quero ver a minha conta, e ele pegou o livro dos fiados, e abriu, procurou o nome dela, e ali estava aquela imensa lista, mas estava cruzada a lista. E ele disse, não há conta aqui, não há dívida nenhuma aqui. E ela ficou tão alegre, e voltou para casa, rejubilando para conversar com seu marido e dizer para ele. E ela chegou em casa e olhou para o seu marido e disse, querido, a conta foi cancelada. A conta foi cancelada. E o marido ponderou por um minuto e disse, querida, a conta não foi cancelada. Não há refeição gratuita. O dono pagou pela conta. Ele mesmo pagou. Ele arcou com a dívida. Essa é a ilustração perfeita do que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Ele arcou com a dívida do meu pecado. Se a minha consciência me diz, me informa da minha pecaminosidade, se eu não a cauterizei por tanto tempo de pecado, eu sei que há um salário a ser pago no final. Oh, querido amigo, não imagine que essas coisas irão desaparecer, simplesmente os meus pecados irão desaparecer no esquecimento. Não. O Senhor Jesus precisou
pagar essa conta. Esse é o Evangelho. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna. Não apenas em termos de duração, às vezes a gente pensa assim, na eternidade é perder de vista. Não se refere apenas a tempo, se refere à qualidade da vida eterna. Ela começa aqui, no tempo, no espaço. Receber de Deus aquela paz que remove a culpa do pecado, do juízo vindouro, que é uma antecipação, confirmando o juízo que virá. Ter isso removido de mim, porque Cristo pagou pela minha culpa. Isso é vida eterna. Poder agora conhecer o Deus vivo e orar a Ele, e Ele me ouvir, isso é vida eterna. Poder acordar de manhã e poder dizer a si mesmo: eu estou salvo pela misericórdia de Deus, e poder se alegrar e sorrir e enfrentar as coisas. Poder olhar para o futuro, a morte vindoura, sem terror, sem medo. Isso é vida eterna. Conhecer a verdade sobre si mesmo, sobre a vida, na palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito, ser protegido, guardado pelo Senhor até o final. Isto é vida eterna. Receber de Deus algo que eu nunca poderia produzir em mim mesmo, um novo caráter. Ter aquele domínio que o pecado tinha sobre a minha vida como um viciado arrancado, tirado de mim. Ter aquele amor por aquilo que é errado, removido. Isso é vida eterna. Ela começa aqui. Então ela segue para além do tempo, aí continuidade. E ter tudo isso para sempre com o Senhor. Em um lugar onde não haverá mais qualquer marca do pecado, da decomposição. Isso é vida eterna. E estar ali com milhões de pessoas que sentem o mesmo, que compreendem o mesmo. E ter ali, ao entrar ali, logo que você entrar ali, a tua mente emancipada dessas prisões do 10% do cérebro e coisas assim, e poder entender e receber conhecimento ali dentro, explorar esse novo céu, nova terra. Isso é vida eterna. E olhar para trás aquela vida, por um retrovisor da história, como uma noite escura, horrível, temerosa, dolorosa, de medo, ficou para trás. Isso é vida eterna. Conhecer o Deus vivo a que eu não vejo agora com os meus olhos e poder vê-los como nós estamos nos vendo aqui, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é vida eterna. E tudo isso, queridos amigos, é oferecido livre, gratuitamente, uma dádiva a quem não pode comprar, nem merecer. O Senhor Jesus veio para salvar aqueles que não conseguem, não podem salvar a si mesmos. Ou você nesta noite é um servo do maligno, apenas um teste a ser feito, foi mencionado, ou nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. A quem você serve? A minha pergunta não é quem você deseja servir. Pelo resultado do teste, a quem você serve, querido amigo? Se você tem servido a Satanás, ao pecado, você pode ir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo com essas algemas, essas correntes presos na mão, e pedir a Ele, e dizer: Senhor, eu renuncio os meus pecados, e esse grande ídolo que eu tanto amei e cultivei, o meu ego e a minha autodeterminação. Eu peço que o Senhor, eu suplico que o Senhor me perdoe e me liberte disso. A minha vida será tua, Senhor, para o Senhor melhorá-la e me usar em teu reino. Eu não preciso dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho este mérito. Ter isso na minha mente ao falar com o Senhor em oração é gratuito. É gratuito. E é nisso que está a nossa dificuldade, não é verdade?
Há uma ilustração de uma área de lazer, um circo, uma feira de eventos circenses, várias pequenas barracas e todo tipo de atração, derrubar as latinhas, coisas desse tipo, e havia ali uma mesa e um senhor atrás, e em cima desta mesa haviam moedas de ouro, uma pilha delas. E na frente dessa pilha de moedas, um pequeno papel dizendo: pegue uma, é gratuito. E é claro, todo mundo passava por ali e olhava e falava: eu não vou cair nessa não. E passava e ia embora. Estava escrito ali: pegue uma, é gratuita. E uma determinada criança, naquela simplicidade que toda criança tem, leu, olhou para ele, pegou uma e foi-se. É assim a salvação. Você desconfia nessa noite que seja verdade? Você desconfia que seja para você? Parece muito grande, não é? É muito grande. Mas lhe é oferecido a vida eterna. A vida eterna. Pegue, ore ao Senhor, clame a Ele a vida eterna em Cristo Jesus. Marque essas palavras, porque o salário do pecado é a morte. O dom que Cristo comprou é gratuito, a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós somos muito relutantes. Ajuda-nos. Quebra as cadeias, as correntes da resistência carnal. Derruba esta imensa âncora que nos prende no pecado, chamado orgulho, autodeterminação. Senhor, o Senhor pode fazer isso. A Ti pertence o poder e a salvação vem do Senhor. Nós Te rogamos isto, ó nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor. Amém.